Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é 16 de fevereiro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. O jeito de Jesus era um jeito de quem estava sempre à procura do próximo, à procura do ser humano, um homem inquieto, ansioso por salvar a humanidade. E Jesus nunca ficava muito tempo em um lugar. Ali ele fazia amizade, pregava a palavra de Deus, curava os doentes e partia em missão, indo ao encontro daqueles que ainda não conheciam sua palavra, daqueles que não tinham condições de se aproximar dele porque estavam doentes, estavam tristes, estavam sem fé. E no caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? A palavra caminho é muito importante para o povo da Bíblia. Os cristãos foram conhecidos no início como seguidores do caminho, pois Jesus disse que era o caminho. Então, ao longo do caminho, representa a vida, representa a história, o discipulado. E ao longo do caminho, ou seja, ao longo do discipulado, do segmento, Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que ele é? E os discípulos responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos profetas. Aqui nós vemos um elogio a Jesus, porque todos esses personagens foram muito grandes. João Batista arrastou multidões. Elias foi aquele que, terminada a sua vida neste mundo, foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Chamar Jesus de um profeta era, sem dúvida alguma, um grande elogio. Mas Jesus superava em muito as expectativas. Ele era muito mais do que aquilo que as palavras poderiam definir, muito mais do que qualquer personagem bíblico. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui Jesus chama a responsabilidade, convida cada um dos discípulos a dar a sua resposta. E Pedro respondeu: Tu és o Messias. Pedro representa o chefe dos apóstolos, a primeira pedra que Jesus colocou na edificação da igreja. E Pedro responde, chamando Jesus de Messias, o Salvador. Este era um sonho antigo dos judeus, a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E o Messias era diferente do jeito de Jesus. O Messias esperado era um Messias guerreiro, era um Messias que iria se vingar dos inimigos dos judeus. O Messias seria aquele que expulsaria os dominadores, expulsaria Roma de Jerusalém. E Jesus proibiu-lhes severamente de falar alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Aqui Jesus fala do seu sofrimento, da sua dor e da sua morte, tirando assim a falsa impressão de Messias que eles tinham, deixando claro que Jesus não será um Messias guerreiro, que não usará a espada, que não usará o poder e nem a guerra, mas o seu único poder será o amor, a misericórdia e o perdão. De repente, Pedro toma a palavra, repreende Jesus e começa a dizer: Que isso nunca te aconteça. E Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Pedro representa os apóstolos e toda aquela multidão que aguardava ansioso a vinda de um Messias que só existia no pensamento deles.
um Messias do folclore, da imaginação popular. Jesus é o Messias realmente, mas um Messias muito diferente das expectativas, muito superior às expectativas humanas. Jesus é o Messias Salvador a partir da misericórdia, Salvador a partir do amor e da compaixão. Não veio para destruir, não veio para matar, não veio para se vingar. Veio para aqueles que querem construir um mundo novo pela fé, pela solidariedade, pela compaixão e o amor. E quando Jesus diz a Pedro, vai para longe de mim, vai para trás de mim, significa que Pedro deve ocupar o lugar mais humilde, deve ser mais simples, deve ter mais confiança em Jesus para aprender dele o novo jeito de ser igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe sua vida e seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.